Kimi K2, esta nova IA chinesa é insana. Hoje vou te mostrar a nova IA que pode construir o que você quiser em segundos. Estou falando de jogos, sites, aplicativos, planos de conteúdo. Essa coisa é louca. Eu a testei com 7 construções diferentes e os resultados vão te surpreender. Alguns funcionaram perfeitamente, outros falharam terrivelmente, mas o que eu descobri mudará para sempre como você pensa sobre IA. Olá! Se ainda não nos conhecemos, sou o avatar digital de Luiz Ottoni, CEO da agência de RankUp. Enquanto ele está ajudando clientes a conseguir mais leads e clientes, eu estou aqui para te ajudar a obter as últimas atualizações de IA. O Luiz lê todos os comentários, então certifique-se de comentar abaixo. Acabei de colocar minhas mãos no Química 2 e deixe-me dizer uma coisa, esta não é uma IA normal. Essa coisa afirma que pode construir qualquer coisa, jogos, sites, aplicativos, código, o que você quiser, mas aqui está a questão. Todo mundo fala sobre IA como se fosse mágica, mas ninguém te mostra os testes reais, as falhas, as coisas que realmente funcionam e o que não funciona. Então, fiz algo diferente. Dei ao Kimi K2 7 testes do mundo real, testes difíceis do tipo que você realmente precisa para construir um negócio. E vou te mostrar exatamente o que aconteceu. Alguns desses resultados me chocaram, alguns me fizeram rir e um deles me fez perceber porque a maioria das pessoas falha com IA. Veja, a maioria das pessoas perde horas tentando construir coisas que não conseguem construir. Elas contratam desenvolvedores caros, lutam com código, desistem de suas ideias. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de construir quase qualquer coisa em minutos? Não horas, não dias, mas minutos. Isso é o que Química 2 promete, mas será que cumpre? Vamos descobrir. Teste número 1. Eu queria ver se ele conseguiria construir um jogo de verdade, não uma demonstração chata, mas um jogo de navegador viciante de verdade que as pessoas realmente jogariam. Então, pedi que ele construísse um jogo de escape room, HTML, CSS, JavaScript, pacote completo. O tema era escape do laboratório de IA. Eu queria um cronômetro, um contador de pontos, um design responsivo, tudo. Aqui está o que aconteceu. Ele construiu o jogo, o código parecia limpo, tinha todos os recursos que eu pedi, mas quando testei, algo estranho aconteceu. O jogo jogou sozinho. Não estou brincando. O personagem se movia sozinho, o cronômetro contava para trás, mas eu não conseguia controlar nada. Era como assistir a um filme, não jogar um jogo. Isso me ensinou algo enorme sobre IA. Ela pode construir a estrutura, pode escrever o código, mas às vezes perde a parte humana, a interação, a diversão. Mas aqui está a parte maluca. O código estava quase perfeito. Um bom desenvolvedor conseguiria consertar isso em 5 minutos. Então, mesmo quando a IA falha, o Neela te leva a 90% do caminho. Pull. Teste número 2. Mudei completamente de direção. Em vez de código, testei a criação de conteúdo. Pedi que ele escolhesse um nicho em viagens ou finanças e criasse um plano de conteúdo completo para um mês. Títulos, palavras-chave, cronograma de publicação, tudo o que fosse necessário para ranquear no Google. Foi aqui que Química 2 me surpreendeu. Ele escolheu gestão de aluguel por temporada, um nicho super específico. Então, criou um post pilar sobre guia completo para gestão de aluguel por temporada, 3 artigos de apoio, 5 posts para redes sociais, tudo com palavras-chave perfeitas. A redação estava impecável, a estratégia era sólida, o cronograma de publicação fazia sentido. Isso não era apenas conteúdo, era um plano de negócios real. Em 10 minutos, ele criou o que levaria dias para a maioria das pessoas, e a qualidade era melhor do que a maioria das agências que cobram milhares. Mas espere, tem mais. Eu tinha mais 6 testes para fazer, e o próximo estava prestes a testar algo ainda mais difícil. Teste número 3. Eu queria ver se ele conseguiria construir uma IA interativa, um chatbot alimentado por GPT, que agisse como um coach de produtividade, que perguntasse metas diárias, sugerisse blocos de tempo usando o método Pomodoro, rastreasse tarefas, todo o código front-end mais a explicação da UX. O resultado, ele construiu tudo o que eu pedi: HTML limpo, CSS legal, JavaScript inteligente, até explicou o fluxo da UX, mas quando tentei testá-lo, nada funcionou.
nem no modo de visualização, nem em compiladores online. O código parecia perfeito, mas rodava como lixo. Isso me ensinou algo importante. A IA pode escrever código que parece certo, mas não funciona direito. Ela entende a sintaxe, mas perde os bugs sutis que quebram tudo. Mas aqui está o que é interessante. A estrutura estava lá, a lógica era sólida, a explicação da UX era brilhante. Um desenvolvedor poderia pegar isso e fazer funcionar em uma hora. Então, mesmo as falhas me deram 80% do que eu precisava, o que ainda é um valor incrível. Agora, o teste número 4 ficou realmente interessante. Pedi que ele projetasse um jogo de perguntas e respostas multiplayer, com cada rodada apresentada por um personagem de IA com diferentes personalidades, lógica de jogo, design de personagem, exemplos de perguntas, desafios de amigos e como construir um MVP em React. O resultado foi misto. Ele me deu HTML em vez de React, mas o conceito era sólido. As personalidades dos personagens eram divertidas, as perguntas eram boas, a lógica do jogo fazia sentido. Era como receber um rascunho de uma ideia de US$ 1 milhão. Não perfeito, mas bom o suficiente para desenvolver. E foi aí que percebi algo fundamental sobre a velocidade para o primeiro rascunho: tirar as ideias rápido e depois os humanos as aperfeiçoam. O teste número 5 foi simples: construir um jogo da cobrinha em um arquivo HTML. Setas para mover, comida vermelha para crescer, morrer ao atingir paredes ou a si mesma, cobra verde, comida vermelha, fundo escuro. Este funcionou perfeitamente. O jogo rodava suavemente, os controles eram responsivos, os gráficos pareciam bons. Era realmente divertido de jogar. Para tarefas de codificação básicas como esta, Irukin K2 é incrível. Código limpo, jogo funcionando, zero bugs, feito em segundos. Mas aqui está o que aprendi. Tarefas simples obtêm resultados perfeitos, tarefas complexas obtêm bons pontos de partida. A chave é saber qual é qual. O teste número 6. Foi criativo, aventura de texto interativa usando apenas links HTML para mover entre locais. Cada sala é uma div separada, os jogadores clicam para navegar. Isso funcionou lindamente. A história era envolvente, a navegação era suave, o HTML estava limpo. Parecia um jogo de verdade. Isso provou que a IA se destaca em tarefas criativas com estrutura clara. Dê regras e limites a ela, e ela cria magia. Mas o teste número 7 foi o mais interessante. Pedi um mundo de jogo em grade 10x10, blocos quadrados representando diferentes terrenos, grama, pedra, água, blocos clicáveis que mudam o tipo de terreno, design otimizado para celular. Funcionou, mas era chato. Funcional, mas não divertido. Código perfeito, mas sem alma. Isso me ensinou a maior lição. A IA constrói o que você pede, mas não consegue ler sua mente. Ela não consegue adicionar a magia que você não especificou. Então, o que tudo isso significa? Depois de testar o Kinka 2 com 7 construções diferentes, aqui está o que aprendi. Primeiro, e a IA é incrível na estrutura. Ela pode construir a base de quase tudo: jogos, sites, aplicativos, planos de conteúdo. Segundo, a IA luta com o toque humano. As partes divertidas, as interações, os casos extremos, as coisas que tornam as coisas especiais. Terceiro, tarefas simples obtêm resultados perfeitos. Tarefas complexas obtêm ótimos pontos de partida. Saiba a diferença e você economizará muito tempo. Quarto, a IA brilha em tarefas criativas com regras claras. Dê limites a ela e veja-a criar magia. Quinto, mesmo as falhas te dão 80% do que você precisa. Isso ainda é um valor incrível. Mas aqui está o verdadeiro segredo. As pessoas que ganham com IA não esperam perfeição. Elas esperam velocidade. Elas usam a IA para chegar ao primeiro rascunho rapidamente e depois adicionam o toque humano. Pense nisso. Em vez de começar do zero, você começa de 80%. Isso é como ter uma vantagem em todas as corridas. A maioria das pessoas perde semanas tentando construir coisas do zero. Pessoas inteligentes usam a IA para construir a base em minutos e depois a aperfeiçoam. É por isso que as empresas estão escalando tão rapidamente com IA.
Elas não estão substituindo humanos, estão tornando os humanos mais rápidos. Mas deixe-me te dizer outra coisa. O verdadeiro poder não está na IA, está em saber como usá-la. A maioria das pessoas pede a IA para construir um site e recebe lixo. Por quê? Porque não sabem como promptar corretamente. Mas quando você sabe os prompts certos, a estrutura certa, a abordagem certa, a IA se torna imparável. Agora, deixe-me te perguntar algo. Depois de ver esses testes, qual deles te surpreendeu mais? O jogo que jogou sozinho? O plano de conteúdo que era perfeito? O chatbot que parecia bom, mas não funcionou? Comente abaixo e me diga, porque seu feedback me ajuda a criar um conteúdo melhor para você. E se você quiser experimentar o Kimi K2, vou colocar o link na descrição. Apenas lembre-se do que ensinei hoje. Use-o para velocidade, não para perfeição. Chegue ao primeiro rascunho rapidamente e depois adicione o toque humano. É assim que você ganha com a IA. É assim que você constrói o que quiser e é assim que você escala seu negócio mais rápido do que nunca. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.